Em um grande castelo, a lua brilhava intensamente e refletia sua luz prateada no lago. Pelo chão, viam-se vestígios de roupas femininas e masculinas jogadas de forma descuidada. Duas pessoas estavam deitadas, descansando depois de momentos prazerosos. A mulher de cabelos ruivos dormia como um anjo. Ao abrir os olhos lentamente, parecia estar redescobrindo aquele mundo. Quando se sentou na cama, olhou para o lado e viu sua companhia dormindo tranquilamente. Passou a encarar aquele corpo masculino deitado ao seu lado, notando que o rosto e a fisionomia eram harmoniosos com isso, ela sorriu brevemente. O homem que estava dormindo era Frederick, o protagonista masculino da novela. O príncipe herdeiro amaldiçoado, comandante dos Cavaleiros Secretos, conhecidos como Lobos Negros, e herdeiro direto do Império, ela havia passado a noite inteira com aquele homem. Ao observar o ombro dele, via as marcas que ela mesma havia deixado e, através delas, percebeu que tudo tinha sido bastante intenso. Lembrava-se de quando o príncipe a alertara de que apenas queria o corpo dela para ela, aquilo não era tão ruim. Sabia que, mesmo não sendo do seu gosto, poderia facilmente ter perdido o coração para aquele rosto bonito. O jeito como a ruiva o encarava parecia até proposital. Aquele olhar dourado transparecia curiosidade em saber como o príncipe reagiria quando descobrisse que eles tinham trocado de corpo. Ela olhava para a fisionomia masculina e pensava que poderia simplesmente provocá-lo com as pontas dos pés. Cutucou-o levemente, apenas para tentar despertá-lo. Depois de insistir um pouco, voltou a deitar-se e fingiu que estava dormindo. Nesse instante, o príncipe abriu os olhos e se deu conta do que havia acontecido. Olhou para os cabelos e tocou o próprio corpo, verificando se realmente haviam trocado. Ele sabia que isso poderia dar certo, mas ainda assim era surreal estar vivo naquela condição. Ao tocar os ombros fortes e musculosos, achava injusto aquele corpo ser tão poderoso. A pessoa que havia se aproximado dele tinha feito aquilo apenas para trocar de corpo. Enquanto se vestia, ela pensava que deveria escapar o quanto antes. Achava que se envolver demais seria problemático, mas, antes de sair, deu mais uma olhada em seu corpo deitado na cama. Ao ver o próprio rosto refletido, sentia-se estranha, mesmo depois de 15 anos naquele mundo. Desde que transmigara, ainda era difícil acostumar-se com a formidável beleza da pele clara e das madeixas ruivas. Aquela mulher deitada era a filha mais nova do Duque Xander, dona de uma beleza inigualável, com cabelos ruivos e olhos dourados, sempre elogiada como a mulher mais encantadora do Império. Elegante, vestia-se bem e provocava suspiros por onde passava. Ela era Helena Xander, mas, na verdade, a protagonista não era Helena de nascimento. 15 anos atrás, tinha sido apenas uma estudante universitária comum e quieta, até possuir o corpo de Helena. Quando esta tinha apenas 6 anos no começo, ficou feliz, afinal, Helena era a pessoa que mais admirava. Mesmo assim, por muito tempo, olhava-se no espelho sem acreditar no próprio reflexo. Agora, no corpo do príncipe, olhava para o corpo feminino adormecido e pensava que seria melhor deixá-lo descansar. Acreditava que, se Helena dormisse, poderia recuperar-se aos poucos do desgaste da troca. Antes de sair, abriu a porta e lançou um último olhar na direção dele, esperando que o príncipe entendesse as razões que a levaram a fazer aquilo. Ela tinha muitos motivos para roubar o corpo do herdeiro e escapar. Na novela em que havia transmigrado, o príncipe herdeiro amaldiçoado era parte de um enredo cruel. Resumindo, o Império, em guerra com o reino vizinho, enviaria o príncipe Derek como refém político. A maldição dele seria finalmente quebrada por uma heroína que, ao lado de um mago, romperia o feitiço, mas a consequência desse final seria a completa destruição da família dela. A primeira vez que Derek percebeu que havia algo errado com o próprio corpo, chamou o médico real e ordenou que o curasse. Infelizmente, nem mesmo Cedric, o irmão mais velho dela, conseguiu resolver a situação. Apesar de todas as tentativas, fracassou. Isso porque o príncipe não estava doente, mas sim amaldiçoado. Naquela época, era comum tratar meios com pequenas doses de veneno,
Mas o príncipe, já enlouquecido pela maldição, acusou a família dela de traição. Como resultado, todos foram exterminados e ela teve de testemunhar a tragédia com os próprios olhos. Lembrava-se de como, na história original, a heroína curava a maldição de Derek usando apenas um antídoto. Bastava beber uma poção mágica durante 15 dias. O problema era que Derek tinha traumas e odiava qualquer tipo de magia, inclusive, se ela mencionasse a maldição, poderia ser considerada traidora também. Por isso, a única saída para a protagonista era roubar o corpo dele temporariamente, assim, ela mesma poderia beber a poção mágica e restaurar o corpo do príncipe. Enquanto refletia, encarava o corpo musculoso diante do espelho. Não fora nada fácil se aproximar de Derek. Desde que ele se tornara adulto, tentava seduzi-lo de propósito, sempre permanecia ao redor dele. Mas o príncipe era indiferente e cruel. Nem mesmo a beleza radiante de Helena parecia comover-lo. Ela teve de suportar inúmeras rejeições, sempre se sentindo humilhada por correr atrás dele. Ainda assim, não deixaria algo tão pequeno quanto o orgulho impedir seus planos. Se ele tivesse sido amável, ao menos uma vez, talvez ela tivesse sentido culpa. Não que o desprezasse, mas apenas não se importava. Por isso, quando finalmente conseguiu seduzi-lo, aproveitou a oportunidade sem hesitar. Tudo aconteceu no dia anterior, quando ele a olhou com firmeza e exigiu que ela o seguisse. Naquele momento, ela soube que havia chegado a chance perfeita. Apesar de ter esperado tanto, sentiu-se apreensiva quando o instante chegou. Seu objetivo de longo prazo estava prestes a ser cumprido. Depois de tanto esforço para retirar a maldição, nunca ouvira sequer um obrigado. Mas, no fim, seu único verdadeiro objetivo era o corpo de Derek. Agora, já no corpo dele, desceu as escadas e foi cumprimentada pelos serviçais. Avisaram que as chuvas e os ventos fortes haviam cessado. Do corpo do príncipe, a protagonista olhou pela janela e viu um céu azul, com pássaros pousados no parapeito. Parecia um bom presságio. Entre eles, havia uma ave branca mensageira. Um dos guardas reconheceu o símbolo da família imperial. Na asa da ave, havia uma faixa escura, sinal de que alguém da família estava em estado crítico. E só poderia ser uma pessoa, a Imperatriz Elisa, mãe do Império. A protagonista pediu para que se apressassem no retorno, acreditando que tudo estava indo conforme seus planos. Enquanto isso, no quarto, o vento batia pela janela aberta e tocava os cabelos ruivos do corpo de Helena. Ela, que acabara de acordar, sentia-se extremamente cansada. Mal conseguia levantar e não entendia a razão de tanta fraqueza. Até o brilho do sol a incomodava. Ao parar diante do espelho e encarar o reflexo, ficou petrificada. Mesmo depois de olhar várias vezes, não conseguia acreditar nos próprios olhos. Nas lembranças da protagonista, na noite anterior, enquanto chovia, ela estava nos aposentos do príncipe. Ela se recordava de como ele sempre recorria a uma caixa azul, que ficava ao lado da escrivaninha. Ele costumava colocar um comprimido na boca e pedia que Helena também fizesse o mesmo. Dizia que, com aqueles pequenos comprimidos, tudo seria mais divertido, ainda mais se os dois tomassem juntos. Ela não se importava muito, até porque não queria, de jeito nenhum, estar ali com ele. Apesar de fingir que também achava divertido no fundo, apenas cumpria seu plano, como uma atriz habilidosa. Continuou a disfarçar, mostrando interesse sincero pelo príncipe. Deixava que ele acreditasse que podia usá-la como quisesse, quando, na verdade, era ele quem estava sendo usado o tempo todo. Agora, no corpo do príncipe, ela caminhava pelos corredores, passando pelos criados. Enquanto isso, ainda estava perdida em pensamentos sobre a forma como Derek sempre a tratou. Recordava-se de como interpretou o papel de apaixonada durante todo aquele tempo, deixando nele marcas profundas. Foi trazida de volta à realidade, mas continuava pensando que, no fim das contas, até uma equipe falsa podia produzir bons resultados. Apesar de ter apenas usado o príncipe, até que tudo aquilo tinha sido divertido.
Enquanto caminhava, o mordomo perguntou se a filha do duque ainda estava dormindo. Referindo-se a Helena, ela apenas ficou em silêncio, exatamente como Derek faria. Depois, fingiu desinteresse e perguntou sobre o que ele estava falando. O mordomo, entendendo as palavras de Sua Alteza, disse que deixaria as coisas que o príncipe havia solicitado com as criadas. A protagonista sabia que Derek nunca tinha se preocupado com ela, nem mesmo durante os 2 dias em que estiveram juntos. Então, certamente, tudo aquilo era apenas obra do mordomo. Lembrava-se de quando o príncipe só lhe entregava presentes que outras mulheres tinham rejeitado. Nessas ocasiões, embora cheia de raiva, fingia não se importar e até agradecia. Por isso, tinha certeza de que aqueles presentes eram escolhidos pelos assistentes, não por ele, e se sentia satisfeita em imaginar como seria ridículo vê-lo recebendo as porcarias que sempre reservava para ela. Não demorou muito e o príncipe despertou, agora preso. No corpo de Helena, ele não estava nada satisfeito e, a cada reação brusca que fazia, sentia-se fraco e cansado. Foi até a janela e percebeu que tinha sido deixado para trás. Aquela sensação só tornava o momento ainda mais sufocante. Com o semblante fechado, custava acreditar no que estava acontecendo. Logo pensou que tudo só podia ser obra de Helena, ficou tão pasmo que começou a apertar o tecido do vestido e a bater na porta de vidro, acreditando que aquela maldita havia arruinado sua vida. Enquanto isso, as empregadas corriam para auxiliar o que acreditavam ser a senhorita Helena. Ficaram horrorizadas ao descobrir que o príncipe havia partido após passar a noite com ela. Agora, no corpo de Helena, ele tinha que escutar as criadas falando mal de si mesmo e de como era cruel. Era tudo injusto, afinal tinha sido ele quem passara a noite com ela, e agora era tratado como se tivesse sido abandonado. Ele não conseguia acreditar na situação absurda em que estava preso. Queria saber como ela tinha feito aquilo com ele. Até a sua voz agora era aguda e feminina. O príncipe percebeu que nada poderia ser feito enquanto estivesse preso naquele corpo. Suspirou e pediu que as empregadas o deixassem sozinho. Não entendia por que aquele corpo era tão frágil, tremia e pensava em como poderia sair daquela situação. Agora fazia sentido Helena estar sempre sorrindo e correndo atrás dele durante todo aquele tempo. Era impossível ter acabado daquela forma apenas por passar uma noite com ela. Cheio de raiva, começou a descontar nos presentes e nos objetos ao seu redor. Era odioso lembrar que fora ele mesmo quem havia proposto aquela aproximação, e ainda mais revoltante saber que ela tinha planejado tudo. Planejou roubar o corpo dele e fugir daquele reino. Agora estava claro para ele. Havia sido apenas usado. Na mansão da família da protagonista, Helena repousava sob os cuidados atentos das empregadas. O príncipe, preso no corpo da jovem, mal conseguia se mover da diferença entre aquele corpo delicado e o seu corpo original forte, atlético e cheio de músculos. Era gritante, do canto da cama. Olhava a escrivaninha de Helena e notava os livros, cadernos e objetos pessoais que revelavam pequenos fragmentos da vida dela. Enquanto as empregadas se dirigiam à senhorita, o príncipe só conseguia pensar em como Helena fora sorrateira. Lembrava-se do jeito como ela sempre se jogava para cima dele e como parecia entender cada palavra que dizia. Agora, diante do espelho, experimentava uma sensação estranha. Sentia-se atraído pela própria imagem refletida. As empregadas, por sua vez, olhavam preocupadas. Não compreendiam por que a jovem senhorita estava tão diferente. Mas ninguém poderia imaginar o que se passava, de fato, na mente do príncipe. Mesmo encarando o espelho, não conseguia encontrar respostas. Deveria existir um motivo para Helena tê-lo seguido por tanto tempo. Recordava-se dos momentos em que ela se mostrava atenta às conversas e se agradava da companhia dele. Chegou a pensar que Helena desejava o posto de princesa herdeira, o que beneficiaria não apenas a ela, mas também a sua família. No entanto, em vez disso, ela roubou seu corpo e o deixou preso naquele frágil invólucro. Cerrando os lábios, o príncipe compreendia. Enfim, qual era a resposta de Helena? Que ela havia planejado tudo desde o início.
E, por mais que ele se sentisse traído, não podia negar que aquilo era típico dela. Esperta, habilidosa e extremamente calculista para entender melhor a história entre Helena e o príncipe, era preciso voltar um pouco no tempo. No passado, o império sofrera um ataque devastador, e o príncipe fora entregue como refém em nome da segurança de seu povo. A decisão viera diretamente do imperador e da imperatriz, seus pais biológicos. Ele nunca esqueceu a indiferença no olhar deles ao despachá-lo, como se fosse um fardo. Desde cedo, aprendera que não podia contar com ninguém além de si mesmo. Precisou reprimir lágrimas e erguer uma muralha de frieza ao redor do coração levado ao reino inimigo. O Império de Aslon enfrentou constantes tentativas de envenenamento, ataques de mercenários e planos de sequestro. Servos que o acompanhavam eram desencorajados a permanecer vivos. E, diante de tantos perigos, o jovem príncipe se transformou em alguém implacável. Recrutou mercenários, forjou alianças improváveis e salvou milhares de vidas em nome do império. Empunhando a lendária espada Morgan, conduziu os cavaleiros de Eliatia sem vitórias consecutivas. O refém regressou como herói. Durante as celebrações de sua volta, chamou-lhe a atenção uma jovem de longos cabelos ruivos. Helena. Ela era conhecida como a Rosa da Sociedade, filha do poderoso Duque de Sander, invejada pelas damas e desejada por muitos homens. O príncipe, ainda que intrigado, jamais permitiu que ela percebesse o interesse em seus olhares aos poucos. Contudo, descobriu-se envolvido em sensações que não conhecia e Helena parecia provocá-lo apenas com a forma graciosa de caminhar ou com o brilho dourado dos olhos. Mesmo assim, como o príncipe herdeiro, não podia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza. A cada tentativa dela de se aproximar, ele respondia com frieza. Mas, no fundo, sentia-se perturbado. Era impossível não se perder em conversas que, com ela, até sobre flores pareciam fascinantes. Helena possuía inteligência, beleza e uma habilidade incomum de ler os pensamentos dele. Mesmo quando disfarçava seu desinteresse, ela percebia. Com o tempo, o príncipe começou a admitir que, talvez, aquela mulher fosse capaz de se tornar princesa herdeira. E foi nesse ponto que, aos poucos, começou a cair em sua armadilha. Agora, aprisionado no corpo de Helena, entendia a jogada ousada dela. A mulher ruiva permanecia deitada em pijamas, deixando que os rumores se espalhassem. Todos comentavam que o príncipe herdeiro era cruel. Enquanto isso, ele, impotente, só podia reconhecer que Helena havia vencido.